aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula com vocês. Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos aprender sobre a lição que nos conta a história de Paulo, quando ele se encontrava na ilha de Malta. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais e mais de Ti. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, tem estado com a sua mão poderosa, Senhor, de poder sobre nossas vidas, Senhor, nos protegendo, Senhor, e livrando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos uma casa, porque temos tudo que o Senhor nos dá, Senhor. E o Senhor tem sido bom para conosco a todo tempo. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, para a gente começar, eu vou estar lendo um texto que se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler um livro que se encontra no livro de Atos, no capítulo 28, e vamos ler do 1 ao 10. Mas para a gente se situar, antes de chegarmos no capítulo 28, nós temos uma passagenzinha que fala sobre o naufrágio que Paulo sofreu, e que eles estavam numa tempestade, e estava todo mundo preocupado, querendo saber o que ia acontecer, eles tinham medo de morrer durante a tempestade, e acabou que eles conseguiram chegar próximo à ilha onde o navio naufragou. Paulo estava preso, né? E ele conversando com os guardas que estavam na embarcação, falou que todos iam ser salvos, que todos iam sair de lá sem que perdessem um fio de cabelo. E eles conseguiram chegar na ilha, o navio naufragou, e eles chegaram na ilha de Malta. Aí vamos continuar agora aqui. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira e acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora prendendo a mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil ao fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperaram que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo eles que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam-lhe ser um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muita honraria, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, pessoal, lendo esse trecho da história, Atos 28, do 1 ao 10, tem alguns pontos que cabe a gente ressaltar aqui como importante. Vamos nos imaginar na situação de um naufrágio, onde a gente está lutando contra tudo, contra o mar, pensando que iremos morrer, e pela graça de Deus nós somos socorridos em uma ilha. E todo mundo na ilha começa a nos tratar bem. Aí aquele frio, noite, chuva, e as pessoas que nos receberam, nos tratando bem, resolvem fazer uma fogueira. Aí a gente vai lá e vou pegar alguns gravetos, vou pegar galho de árvore, vou pegar tudo que eu possa alimentar a fogueira. E foi o que Paulo fez. Paulo pegou, foi lá, catou um monte de galho de árvore, devia estar muito escuro lá, né? Então tudo que ele via que parecia com galho na frente, ele pegava e botava na pilha dele de coisas para poder tacar na fogueira. E quando ele pega e vai arremessar aquilo tudo na fogueira, uma cobra resolve morder a mão dele. E não era uma cobra qualquer, era uma víbora.
Não sei se vocês conhecem, mas se vocês pesquisarem, a víbora é uma cobra que ela tem um veneno muito letal. Tem um veneno que mata em questão de minutos. E Paulo foi picado por uma. E ele olha para a cobra picando a mão dele e... isso aqui não é nada não. Sacudiu a mão, a cobra caiu no fogo e morreu. E aí a população ficou olhando para ele, porque todo mundo ficou temendo que Paulo ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele foi picado pela cobra. A gente não tem remédio, a gente não tem antídoto. E aí algumas pessoas começaram a falar: mas esse homem deve ser um assassino, porque eles acabaram de enfrentar uma tempestade, acabaram de sobreviver, e mesmo assim parece que Deus está querendo que ele morra e mandou uma cobra para picar ele, e logo uma víbora. Só que foi muito pelo contrário. Fazia parte dos planos de Deus que Paulo fosse picado e que as pessoas vissem aquilo lá, entendeu? Vissem ele sendo picado. Só que vendo que Paulo não morria, depois de ter sido picado e tudo mais, eles começaram a achar que Paulo era uma espécie de Deus. Era algum tipo de Deus. Porque ele sobreviveu a uma tempestade, ao naufrágio, sobreviveu à picada de uma víbora, e para eles foi uma coisa muito impressionante, entendeu? Aí nisso, ele foi convidado para poder se hospedar na casa de um homem. Ele era um homem mais rico da ilha, era um principal. Eles falam que era o principal da ilha, que era um homem chamado Públio. Ele devia ser um homem de muitos bens, devia ser um homem muito influente lá, e ele convidou para que Paulo ficasse na casa dele. E o que acontece? Paulo, chegando lá, viu que o pai de Públio estava muito doente. Estava com dor de barriga, desinteria, febre, entendeu? E naquela época eles não tinham muito remédio para essas coisas. Até porque eles não sabiam por que o pai dele estava com isso. Aqui não relata quantos dias ele está, mas fala que ele estava muito mal. E o que aconteceu? Paulo colocou as mãos sobre ele, estendendo a mão sobre ele, orou pela vida dele, orou para que ele fosse curado, pediu a Deus para que Deus curasse o pai daquele homem que hospedara ele, e aquele senhor foi curado. Aconteceu que na cidade todo mundo ficou sabendo que Paulo tinha feito isso, que Paulo orou pelo pai de Públio e o pai dele foi curado. E todo mundo queria que Paulo orasse por eles. O que acontece? Eu vou ler aqui para vocês o versículo que se encontra no livro de Marcos, Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é uma ordem para evangelização que Jesus dá no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Nesse texto que nós lemos, nós vemos duas coisas que está referente ao que Paulo passou nesse momento, que é: pegarão em serpentes e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Paulo estava cumprindo o ID de Jesus. Jesus, quando escolheu Paulo, ele escolheu para que Paulo sofresse por amor ao nome dele, como nós aprendemos numa aula anterior, e para que ele pregasse a palavra. E Paulo estava fazendo exatamente o que Jesus queria. Fazia plano dos propósitos de Deus que o navio dele naufragasse naquela ilha e que todos naquela cidade, todos naquela ilha pudessem ver a mão do Senhor sobre a vida de Paulo e como isso refletiria em todos. Como assim? A mão do Senhor sobre a vida de Paulo. Paulo era usado por Deus para poder pregar a palavra. E aquele naufrágio, aquela víbora que picou a mão dele, era tudo necessário para que Paulo pudesse pregar a palavra naquela cidade. Na conclusão do texto de Atos, deixa eu voltar lá para Atos, calma aí. Na conclusão do texto que eu li, fala aqui que
eles, à vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram, foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Paulo passou por uma situação ruim, foi para aquela ilha, pregou a palavra de Deus. Acredito que muitos se converteram pela oração que ele fez, pelos milagres que ele curou que ele fez em nome de Deus, entendeu? E ele pôde prosseguir viagem. E o pessoal ali provavelmente botou alimentos na embarcação dele, deve ter dado roupas novas. Eles foram muito bem cuidados naquela ilha. E o que isso significa para a gente? O que a gente tem que aprender com isso? A gente não consegue entender os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente acha que uma situação ruim para a gente, ruim para os nossos amigos, entendeu? Mas tudo que acontece com a gente, como eu já disse, como a tia Cláudia já disse, como o pastor prega, domingo após domingo, os planos de Deus são maiores do que os nossos e todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Ele. Essa foi uma oportunidade que Paulo teve de poder pregar a palavra, de mais uma vez cumprir o ID de Jesus Cristo. Ele, quando ele foi escolhido, ele não foi escolhido para poder passear, ele não foi escolhido para poder ser um guerreiro, não. Ele foi escolhido para poder sofrer em amor ao nome de Cristo. Ele foi escolhido para poder sofrer em amor à palavra. E em várias passagens a gente vê Paulo não se orgulhando, não se distinguindo por ser um cidadão romano, entendeu? Não se vangloriando por ter riqueza, por ser qualquer coisa. Não. Ele se coloca sempre como o mais humilde, o mais pecador, entendeu? Ele se coloca, ele não se exalta. Ele sabe que ele tem que se humilhar aos pés do Senhor, ele sabe que ele tem que sofrer por amor ao Evangelho, e ele sabe que essa é a missão que Deus colocou na vida dele. E ele faz isso com algumas pessoas diriam com maestria, ele faz isso da melhor maneira possível. Ele sabe se colocar no lugar dele de servo e cumprir apenas o que o Senhor quer para a vida dele. Eu espero que com a aula de hoje a gente possa aprender isso, aprender que nem tudo que a gente passa, que aparentemente é ruim, é algo que Deus colocou para nos castigar. Não. Às vezes a gente passa por uma situação ruim para que o nome do Senhor seja exaltado através do que irá acontecer conosco. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente recebe a visita de alguém, a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus, entendeu? Às vezes a gente está doente e vem algum parente nosso, algum amigo nosso nos visitar e a gente tem a oportunidade de falar de como Deus está sendo bom conosco, que Ele está cuidando, que mesmo a gente estando doente, a gente está se sentindo muito bem, está feliz, e tudo dentro do propósito de Deus. Então, pessoal, para a gente concluir, vamos fazer uma oração? Senhor, agora com a sua palavra lida, Senhor, agora que nós aprendemos um pouco mais, Senhor, sobre mais um dos seus servos, Senhor, sobre o apóstolo Paulo, Senhor, sobre os planos que o Senhor tinha para a vida dele, Senhor, e como ele foi usado por Ti, Senhor. Eu peço para que o Senhor continue nos usando, Senhor, que o Senhor mostre para nós o que o Senhor quer, Senhor, de cada um, Senhor, de cada uma dessas crianças, Senhor, desses jovens, desses adolescentes de nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco, Senhor. O Senhor em todo tempo é bom, Senhor. E mesmo quando nos encontramos em dificuldade, o Senhor tem sido bom para conosco, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e pelo que eu sei que o Senhor ainda farás. Muito obrigado por tudo, Senhor, essa oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um forte abraço, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.